Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais um episódio em vídeo, dessa vez para falar sobre o plano que foi realmente um divisor de águas na história do nosso país, o Plano Real. E para falar mais sobre esse marco e sobre um projeto super especial que a Inteligência Financeira conduziu em parceria com a Rádio Novelo, que já está no top do Spotify, alcançando o segundo lugar nessa posição. Hoje eu conto com a presença do Mário Mesquita, que é economista-chefe do Itaú, e do Daniel Fernandes, que é editor da Inteligência Financeira. Então, Mário, Daniel, sejam super bem-vindos ao Mind Asset. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço o convite. Maravilha, então vamos começar esse papo, né? Antes de falar propriamente do Plano Real e do projeto que vocês conduziram aqui para falar sobre esse marco tão importante da história do nosso país, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do contexto econômico da época pré-concepção do Plano Real, né? A gente fala sobre uma década perdida ali, onde a inflação chegou a superar os 2.400% ao ano. Então, como é que foi esse contexto econômico pré-concepção, Mário? Em uma palavra, caótico. Uhum. É uma economia que estava vivendo, como você mencionou, uma hiperinflação. Curiosamente, na época, a gente debatia se estava em hiperinflação aberta ou não. Hiperinflação é hiperinflação, né? Isso é uma nuance, porque tem um texto acadêmico que diz que a inflação tinha que ficar assim, 50% ao mês por algum tempo para caracterizar uma hiperinflação. Só que 20%, 30% ao mês já é hiper, né? Então era um cenário de muita dificuldade, a população sentia muito, a inflação ela é um imposto super regressivo, né? As pessoas começavam a gastar parte relevante do seu tempo desenvolvendo estratégias para conviver com a inflação, para tentar não perder muito com a inflação, o que é pouco produtivo, né? O setor financeiro ficou hipertrofiado durante a hiperinflação, porque era a forma das pessoas e empresas, né, buscavam proteção contra a inflação e proliferou o número de bancos também nessa época, tá? Tivemos uma curiosidade, na minha visão, é que a Constituição de 88, uma das suas principais características é defender e preservar o direito individual, né? O direito das pessoas contra a arbítrio do governo, notadamente na esfera das ideias e da opinião. Porque, do ponto de vista econômico, o governo, naquela época, fazia intervenções super drásticas o tempo todo, né? Cada plano era uma intervenção super drástica. Então é isso, era um tempo muito difícil. Uhum. Né? E puxando um pouquinho na sua memória também, Daniel, como brasileiro à época, vivendo esse período, os mais jovens nem imaginam o que foi essa década, né? Conviver com a hiperinflação, a minha memória é a memória coletiva, portanto a memória de todo mundo que viveu aquela época, uma época caótica, uma época muito, muito difícil, porque as coisas desvalorizavam muito rápido. Então, as memórias que eu tenho é do meu pai chegando logo que recebeu o salário em casa para poder ir ao supermercado para fazer a compra, e era a compra do mês. Hoje a gente compra miudezas, a gente vai comprando semanalmente, mas naquela época se fazia compras de mês para você poder fazer com que o dinheiro tivesse algum poder de compra logo que se recebia o salário. Então era uma época bastante difícil. Eu estou falando de uma família que era uma família de classe média, que tinha condição de deixar o dinheiro no banco, e o dinheiro ele valorizava ali no banco, mas para a maioria da população, ou para a população desbancarizada à época, era uma tremenda dificuldade, porque o dinheiro, acho que foi o Gustavo Loyola que disse para a gente em entrevista, o dinheiro queimava no bolso, né, das pessoas. Uhum. E aí, chegando ao, de fato, tão reconhecido Plano Real, como é que ele veio solucionando esse problema da hiperinflação e abrindo esse caminho aqui para o desenvolvimento, essa maturidade econômica realmente do Brasil? Bom, o plano, ele não foi o primeiro plano, ele foi o último plano, né? A gente teve várias tentativas de estabilizar a inflação, de reduzir a inflação,
baseadas em congelamento de preço, planos que aconteciam da noite para o dia, de surpresa, como eu falei, com intervenções muito intensas na economia. O real procurou não fazer nada disso. Todas as etapas do real foram pré-anunciadas, ele não incorporou congelamento de preço. Aliás, uma das coisas que a gente escutou no podcast é que até o último momento tinha gente no governo que queria que fosse imposto um congelamento. Não era a ideia do pessoal que elaborou o plano corretamente, não foi assim e deu certo, né? Mas, então teve esse grande aprendizado. Várias figuras que trabalharam no real tinham trabalhado antes no cruzado, né? Então, trabalharam no cruzado e analisaram e observaram os planos subsequentes. Então, acho que houve esse aprendizado e o real foi, de fato, um plano muito engenhoso na troca de moeda, né? Você tinha uma moeda indexada, que era a URV, e que virou o real, né? Isso, enfim, acho que é inédito, tá? Em termos de plano de estabilização. Depois, passados os meses iniciais, virou um plano de estabilização calcado numa âncora cambial, tá? Mas isso é um segundo momento, tá? Que aí é uma coisa muito mais, algo muito mais generalizado, enfim, não tão raro quanto a sacada da URV. Uhum, e vocês já estão trazendo aqui, compartilhando alguns insights do período das entrevistas, mas eu queria que o Daniel explicasse um pouco para os nossos ouvintes também como é que foi desde a concepção do podcast Plano Real, ali até, de fato, todas as entrevistas. Explica um pouco mais desse projeto como um todo e como vocês cursaram isso, porque a gente quer saber os bastidores, exatamente. Os bastidores. Bom, foi muito trabalho, a gente está falando de um trabalho de mais ou menos 6 meses, até antes, porque a ideia ela era discutida já no ano passado, por conta dessa data, desse marco de 30 anos. O Mário, que está aqui, nos ajudou muito na definição, porque a gente precisava e queria entrevistar os principais nomes do Plano Real, quais eram os grandes articuladores, as pessoas que efetivamente fizeram, e aí a gente fazendo a agenda, tendo a agenda dessas pessoas, trazendo essas pessoas para conversar, foram entrevistas que a gente fez no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque alguns deles moram no Rio de Janeiro, e entrevistas de 1 hora, 45 minutos, 1 hora sempre, onde a gente pôde, eu fiz a maioria das entrevistas, o Mário participou de todas as entrevistas, onde a gente conseguiu tirar um pouco deles nessas entrevistas, a parte que eu chamo de parte técnica, que o Mário, obviamente, nos ajudou muito com a contextualização técnica, os movimentos de execução do plano, o que havia dado de errado, a discussão de hiperinflação, se a gente tinha ou não tinha. E o meu papel foi muito também trazer um pouco desses bastidores, trazer um pouco de como que eram as decisões, como é que eram as percepções deles em relação ao momento, se eles tinham essa percepção histórica até do que eles estavam fazendo, da importância que tinha. Então, foi muito rico, porque nesse período todo de gravações e de estudo que a gente fez para entender o que foi o Plano Real e o que era o Brasil antes do Plano Real, em termos econômicos, é um mergulho mesmo num momento chave, num momento decisivo, né? Não à toa o nome do podcast é Plano Real, a moeda que mudou o Brasil, porque ela muda em diversos aspectos do Brasil, né? Só um comentário adicional, tá? O Daniel mencionou o Rio, tá? O Rio de Janeiro, e não é por acaso. A origem intelectual, o debate todo que levou ao Plano Real foi no Departamento de Economia da PUC do Rio, tá? Então, tem essa conexão lá com a cidade e com a universidade. Um outro ponto, o podcast, necessariamente, a gente teve que impor um limite, né? Poderíamos ter entrevistado mais pessoas, por exemplo, o ministro Rubens Recupero, que foi tão importante ali no lançamento especificamente da moeda. Ele era o ministro quando a moeda entrou em vigor, né? Dado que o Fernando Henrique tinha se desincompatibilizado para ser candidato, tá? Mas a gente teve que limitar o número, né? Senão dava para fazer
né, muito mais entrevistas, ou podemos pensar num outro podcast no futuro, né? Dá para pensar numa segunda temporada. Isso. Com certeza, com certeza. Isso. Totalizando aqui, então, 7 episódios, né, dentro de todo o planejamento. E qual foi o fato mais curioso que vocês esbarraram ao longo desse processo? Teve algo que surpreendeu vocês ou chamou mais atenção aqui? Como é que foi? Olha, eu estava morando no exterior na época que o plano foi lançado, então eu não vi certos episódios que eu achei muito curiosos. Por exemplo, o Fernando Henrique indo ao programa dominical do Silvio Santos explicar como seria o plano, né? Então houve todo um esforço de comunicação muito intenso, né? Um call center no Banco Central para explicar como é que a nova moeda ia funcionar, como é que ia ser a conversão de URV em real, né? Acho que esses aspectos aí de bastidores, assim, foram bastidores e também da ofensiva de comunicação, foi muito interessante, né? Essa ofensiva da comunicação é marcante, porque não é todo dia que um ministro da Fazenda vai num programa popular, como era o do Silvio Santos. A gente está falando de uma época que não tinha redes sociais, então ali você alcançava realmente muita gente. O que me marcou, e tinha os debates, as discussões, todo o trabalho da porta para dentro, né? E o que me chama a atenção é uma fala do Gustavo Franco, quando a gente o entrevistou, Mário, que ele conta do dia que o Fernando, numa reunião, véspera de lançamento da URV, então a gente está falando da véspera do dia 1, né, do Plano Real, onde realmente toda a organização do plano ia ser colocada em medida provisória, se não me engano, a MP 434 dos estudos lá que eu fiz para a gravação, e ele fala que teve uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Itamar Franco, uma reunião tensa, como seria, uma reunião de explicação, como seria. E isso que o Mário falou no começo, vamos então congelar preço? Como é que vai ficar o salário mínimo? E eles eram muito firmes na proposta do que eles acreditavam que era o melhor para o Brasil naquele momento, que era o Plano Real. E o Fernando Henrique, nessa reunião, chega a pedir demissão 3 vezes, o Gustavo Franco conta pra gente. E eu ainda pergunto, né, Mário, na entrevista, mas o ministro era para me certificar, era o Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso, nas 3 vezes, fica, e o plano, a partir dali, o Gustavo Franco até fala, ali eu tive certeza que as coisas iam ser como a gente havia planejado. Com todo o rigor necessário para um plano desse tamanho e com essas inovações, com a URV, pudesse dar certo a longo prazo. E a gente está falando 30 anos depois dele, né? Uhum. E pensando aqui, né, desde essa ideia inicial, o desenvolvimento, até a execução mesmo, Mário, qual a sua percepção sobre a etapa mais desafiadora? Ou realmente tudo tem a sua particularidade, né, mas... Tem algum momento de maior dificuldade que vocês entenderam? Acho que talvez o maior desafio tenha sido a adoção da URV, que não era obrigatória. Era algo que dependia realmente da confiança da população. E a população confiou. E eu acho que confiou porque o plano sempre foi sendo explicado, né? Em vários, como eu mencionei, vários veículos de comunicação, de forma muito didática, né? E a população estava desesperada por algo que permitisse superar a inflação, né? Isso contribuiu para a aceitação da URV. Eu acho que esse foi o mais delicado, mas tiveram vários outros, né? O Daniel mencionou, o Fernando Henrique pediu demissão algumas vezes. Na verdade, a equipe econômica ela vivia num estado semi-demissionário, porque apareciam iniciativas de outras partes do governo para interferir no plano que iam atrapalhar muito o trabalho. E a equipe tinha que colocar o cargo à disposição caso o plano fosse desfigurado, né? Como, por exemplo, por um congelamento de preços. Dá um aumento muito alto do salário mínimo, que complicaria a demanda, né? Quer dizer, aumentaria a demanda. E eles sabiam porque já tinha dado errado no plano cruzado. Eles tinham essa noção clara que concessões que pareciam simples naquele momento colocariam tudo a perder, né? Então acho que nesse sentido eles foram bastante... Foi realmente, para mim também, o maior desafio um dia você tem uma URV, que é uma coisa completamente nova para o país, e as pessoas adotaram. E a partir do momento que as pessoas adotaram,
eu acho que ali se consolidou a parte desse caminho de lançamento. Viriam tantos outros desafios, mas esse principal estava vencido. Uhum, e sem dúvida, compreender toda essa história é fundamental até para a gente entender perspectivamente, né, o que a gente espera à frente, até para não cometer, como você disse, os mesmos erros do passado, né? Então, quando a gente olha também para o mundo de hoje, com a digitalização e até quando o podcast chegar lá ao final dos seus episódios, né? A gente também vai ter essa discussão dentro do que vocês abordaram. Mas a gente olha inovações como o Pix, o Real Digital. Mário, como é que você tem visto também essas perspectivas à frente quando a gente fala de cenário econômico e toda essa configuração? Tá. Só uma coisa a respeito do real, que assim, realmente espero que o real tenha sido o último plano. A economia normal não vive de plano em plano, né? Parece que de fato foi o último plano, mas eu torço para que seja isso de verdade, enfim, para o resto da nossa experiência econômica. A digitalização, uma das coisas que ela facilita é a comunicação, ela é muito mais instantânea, muito mais rápida. Então, se a gente fosse fazer um plano parecido hoje em dia, não precisamos, graças a Deus, e há muito trabalho, né, provavelmente usaria, né, esses mecanismos todos para chegar na população de forma muito, muito rápida. Tá? A moeda digital, o real digital, ele é algo que pode ter consequências importantes para a política monetária no futuro. Tá? Os bancos centrais, não só o real, o nosso Banco Central, mas outros bancos centrais estão indo nessa direção também. Tá? Isso é um objeto de muita pesquisa dentro dos bancos centrais. O que acontece quando começarem a circular de fato, né, as moedas digitais? Né? Então a gente vai entrar num mundo novo, mas certas coisas continuarão valendo. Né? Você precisa ter uma situação fiscal minimamente equilibrada para a política monetária poder atuar efetivamente. O Banco Central tem que atuar de forma técnica e não política. Né? Isso vai continuar valendo, independente do avanço tecnológico. Tá? Desculpa, um último ponto. Tá? Daniel mencionou corretamente as dificuldades vividas pela população não bancarizada. Tá? Essa população não tinha acesso a mecanismos de indexação. Estou falando da época do pré-real. Né? Hoje em dia, métodos digitais facilitam a bancarização da população. Tá? Então, isso aí democratiza o acesso a determinados produtos financeiros, tá? Que eu espero que não sejam tão importantes no futuro como foram no passado, né, para proteger a poupança das famílias da inflação. Tá? Mas realmente essa divisão, esse abismo entre a classe média e classe alta com acesso a produtos financeiros e o restante, grande maioria da população sem esse acesso, eu acho que isso diminui bastante com a digitalização. Tá. E eu acho que é isso. Eu acho que um ponto adicional só é que esse futuro que a gente está falando da moeda digital, das inovações que o Pix está trazendo, ele só é possível o Brasil acompanhar essas evoluções, que são evoluções globais, porque a gente tem essa base consolidada. A gente já é um país que tem uma moeda consolidada, a gente já é um país que tem inflação consolidada, uma inflação controlada, e eu acho que isso dá base para você poder inovar e poder incluir as pessoas nesse ecossistema financeiro. Eu acho que o principal é isso. O que foi feito há 30 anos, hoje, reflete dessa forma. Você tem a base e você consegue adotar essas inovações ou estar pronto para essas inovações, sejam elas quais sejam no futuro. Não, com certeza. O Brasil tem esse ar de pioneirismo, né? Então é super relevante para a gente estar dentro dessa fronteira mesmo e dessas discussões.
Então, para a gente praticamente finalizar aqui nosso episódio, Daniel, queria que você passasse para os ouvintes também esse overview de toda a concepção e de como acessar também toda essa história que a gente abordou aqui para aqueles que querem se aprofundar realmente e entender aqui como que a gente passou por esse período tão importante da história. O bacana é que o ouvinte, o leitor, enfim, ele pode fazer essa imersão que a gente fez na concepção dessa cobertura jornalística. Então, a gente tem um site especial que ele consegue acessar pelo inteligenciafinanceira.com.br/Plano Real. Lá ele encontra o quê? Além dos episódios que a gente lança semanalmente, quando a gente está gravando, a gente lançou 2, mas são 7 ao todo, e a gente tem ali uma galeria de fotos especiais com fotos históricas de planos antigos, de corrida, supermercado que eu mencionei aqui, e a gente também produziu uma série de reportagens. Da última vez que eu contei tinha mais de 20 reportagens, de certa forma especiais, sobre esse período. Então a gente entrevista o Edmar Baixa no primeiro episódio, tem lá um perfil do Edmar Baixa, né? Do Gustavo Franco, que vai estar só no 7º episódio, a gente tem um perfil do Gustavo Franco e matérias que mostram o que era o Brasil antes, o Brasil da hiperinflação, o que foi a concepção do plano, o que foi fazer esse plano, e também jogando um pouco para o futuro dos desafios que o país tem, dado que a gente tem essa parte já controlada. Então, reforço o convite, inteligenciafinanceira.com.br/Plano Real. Só uma coisa a adicionar, além das entrevistas, os podcasts têm, os episódios têm áudios preciosos da época, descrevendo a vida das pessoas, a corrida, às gôndolas do supermercado na virada de mês, enfim, isso ajuda a entender, mostrar um pouco como era o clima naquele período. Não, com certeza. Particularmente também estou acompanhando todos os episódios, então dá para ter essa sensação imersiva também, até construir imagens aqui na nossa cabeça, conforme a gente ouve toda a história e todos os detalhes a partir dos entrevistados. Então. É isso. E só uma coisinha que é até uma inovação que a gente traz para esse projeto, é que o ouvinte, o interessado, ele pode procurar determinados trechos do áudio nesse site especial. Então ele quer ir direto para o trecho em que o Edmar Baixa fala sobre hiperinflação. Ele consegue pesquisar e ir direto para esse trecho. Mas claro, eu recomendo escutar o episódio inteiro, porque a experiência é realmente muito bacana. Eu sou suspeito para falar, mas ficou muito bacana mesmo. Maravilha, maravilha. Então, para você que está nos acompanhando aqui, ficou curioso, curiosa, a gente vai deixar o link para o trailer e para os episódios completos no link da descrição desse episódio do Mind Asset, e você pode acessar por lá diretamente. Então, Mário, Daniel, super obrigada por participarem aqui com a gente, contarem um pouco mais dos bastidores desse período histórico, econômico tão importante e significativo aqui para o nosso país. Parabéns também pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Eu também agradeço a oportunidade, obrigado. Maravilha, a gente se encontra no próximo episódio do Mind Asset. Até a próxima!